¿En serio? Emma, ¿qué cojones? Após o triângulo amoroso de Challengers, Zendaya volta para causar problemas ao Batman no filme The Drama. Robert Pattinson e Zendaya retornam em um papel principal incrível, em uma história de amor que nos leva além, em que a mente entra em colapso. Mas antes, este vídeo chega graças ao Em Minutos. Se você quiser fazer parte dessa grande família, clique em Seja Membro. Vamos continuar. Tudo começa com Charlie Thompson, que caminha tranquilamente até perceber uma jovem que logo chama sua atenção. Intrigado, ele decide entrar na cafeteria onde ela está. Enquanto pede um café preto, seu olhar se fixa em Emma Harwood, uma garota que permanece serena, completamente absorta na leitura. Movido pela curiosidade, Charlie tira discretamente uma foto da capa do livro para investigar. A obra que Emma estava lendo tinha o título El Daño. Impulsionado pelo desejo de se aproximar, Charlie se aproxima e comenta que adora esse livro, que o leu recentemente e que o acha fascinante. No entanto, sua tentativa é em vão, pois Emma não reage. Ela está usando fones de ouvido e não consegue ouvir nada do que ele diz. Após insistir, ele finalmente consegue chamar a atenção dela. É então que Emma explica que tem uma deficiência auditiva parcial e que não entendeu o que ele estava tentando lhe comunicar. Em seguida, ela coloca novamente os fones de ouvido, retomando seu isolamento. Com o passar dos dias, a história avança e vemos Charlie conversando com seu amigo Mike. Já faz um tempo desde o encontro na cafeteria e agora Charlie e Emma namoram. Durante a conversa, Charlie relembra o primeiro encontro romântico. Emma perguntou sua opinião sobre o final do livro, sem saber que ele nunca o leu. Diante da situação, Charlie não soube reagir e decidiu confessar a verdade. Na verdade, desde que a viu, ele buscava um pretexto para falar com ela, pois não tinha nada concreto a dizer. Charlie continua compartilhando com Mike suas impressões sobre o relacionamento. Ele confessa que acha o riso de Emma encantador, embora às vezes também lhe pareça estranhamente peculiar. Afirma que cada momento com ela é especial e há uma conexão genuína e constante entre ambos. Ele até insinua querer falar sobre aspectos mais íntimos do relacionamento, embora Mike, com cautela, aconselhe que ele não aprofunde nesse assunto. Por outro lado, Emma está passando por um momento emocionalmente intenso junto com suas amigas. Entre lágrimas, ela revela que está preparando o discurso para seu casamento, já que ela e Charlie estão prestes a se casar. A pressão a sobrecarrega, pois não sabe exatamente o que dizer em ocasião tão importante. Ela admite que preferia não mencionar do momento estranho em que se conheceram naquela cafeteria, pois, apesar de importante, ainda a incomoda. Depois, Emma encontra Charlie e pede que ele adiante as histórias que vai usar no discurso de casamento. Ela quer saber exatamente o que ele vai dizer para evitar repetir as mesmas coisas, já que tanto o dia em que se conheceram quanto o primeiro encontro deles foram bastante incomuns. No meio da conversa, aparece uma lembrança. Charlie a leva uma noite a uma biblioteca com a intenção de surpreendê-la, mas não consegue abri-la e acidentalmente acabam acionando os alarmes. Emma, por sua vez, recorda outro momento marcante. Ela relata que ao chegar ao trabalho, quase ficou sem ar por causa de uma forte dor no peito, que associa a intensidade de suas emoções perto de Charlie. Ela confessa que ele é seu primeiro amor verdadeiro, apesar de tê-lo conhecido aos 28 anos, o que faz com que seus sentimentos sejam ainda mais profundos. Em outra cena, Charlie tenta sussurrar algo no ouvido de Emma, mas ela não ouve. Sabendo que ela não ouve do lado direito, ele aproveita para confessar baixinho que quer se casar com ela, mesmo sem saber como pedi-la em casamento. Esse momento é uma lembrança, pois atualmente estão noivos. Depois, vemos os dois fazendo aulas de dança para o casamento. Coordenam alguns passos, mas não muito bem. Emma se sente desconfortável com a coreografia, preferindo algo mais natural e espontâneo. Ela muda o ritmo com uma música que usa quando Charlie está mal-humorado, mas a professora de dança se irrita ao ver que não seguem a coreografia e encerra o ensaio. No caminho, eles comentam sobre Pauline, que acreditam ter visto fumando em uma esquina. Emma hesita, mas os dois a reconhecem. Depois, eles contam isso para Mike e Rachel, que já são casados, e mencionam que Pauline, a DJ do casamento, usa heroína. Isso os preocupa, já que o casamento é sábado, mas Emma não quer demitir Pauline só por isso. Em outra cena, o casal prova a comida e o vinho do casamento. Eles gostam dos pratos e aceitam o serviço, mas ainda não escolhem o vinho.
Enquanto conversam sobre os preparativos, Emma menciona que gostaria de ir a um restaurante na noite de núpcias. Charlie hesita por um momento, mas acaba aceitando para agradá-la. Depois, falam novamente da DJ e da preocupação. Para mudar de assunto, Rachel lembra que, antes de casar com Mike, combinaram confessar o pior que já tinham feito. Mike tenta impedir que ela continue, mas decide contar sua história, achando que todos participarão. Ele conta que quando namorava sua ex-namorada Tessa, com quem estava há um ano, eles viajaram para o México. Durante a viagem, eles discutiram o dia inteiro. Numa noite, após saírem de um bar no aniversário dele, pegaram um beco para casa quando surgiu um cachorro de rua agressivo. Tessa tentou espantar o cachorro com um chute, mas o animal reagiu e começou a atacá-la. Mike, em meio ao pânico, segurou ela na frente dele para evitar ser mordido, usando-a como escudo. Com certa vergonha, ele reconhece que essa foi a pior coisa que já fez. Em seguida, Rachel toma a palavra e relata uma experiência perturbadora da infância dela. Ela conta que quando era criança, tinha um vizinho que achava estranho, um garoto um pouco mais velho que ela. Um dia, ele a convidou para ir à sua casa ver um trailer que achou na floresta. Rachel aceitou, embora o lugar fosse bem afastado. Ao chegar, ela encontrou um ambiente descuidado, cheio de lixo e cheiro insuportável. No meio disso, havia um armário e, impulsivamente, ela o desafiou a entrar. Rachel trancou ele assim que entrou e saiu sem dizer nada, ou saber o que viria depois. Mais tarde, o pai do menino foi perguntar pelo filho e no dia seguinte foi organizado um grupo de busca. Rachel admite que o deixou lá a noite toda. Felizmente, o menino foi encontrado com vida. Após esse incidente, nunca mais tiveram contato, nem a incomodaram, mas a lembrança ficou profundamente marcada em sua consciência. Depois, Charlie admite que, na escola, esteve envolvido em um caso de cyberbullying. Ele admite que a situação foi tão grave que a pessoa e sua família tiveram que se mudar. Ele acrescenta que, com o tempo, sentiu remorso pelo que aconteceu e que chegou até a chorar várias vezes ao lembrar do dano causado. Finalmente, é a vez de Emma, que hesita visivelmente antes de falar. Com dificuldade, ela revela que, quando tinha 15 anos, quase cometeu um ataque a tiros em uma escola. Ela conta que vivia um momento emocional muito sombrio e chegou a planejar levar uma arma para a escola. Admite que pegou o rifle do pai e o levou. Ela também esclarece que sua surdez não é congênita, como havia dado a entender, mas sim consequência de um acidente na floresta, quando a arma disparou perto do seu ouvido. Charlie, surpreso, lembra a ela que havia dito ter nascido com essa condição. Emma admite que mentiu por vergonha. Ela insiste que nunca chegou a machucar ninguém. A tensão cresce quando Rachel, abalada, conta que sua prima Samantha ficou em cadeira de rodas após um tiroteio. Isso gera um confronto direto. Rachel grita sem conter a indignação e Emma, sobrecarregada, vomita. Depois, Charlie leva Emma para casa. Eles se despedem friamente e marcam de falar no dia seguinte. Em seguida, é mostrada uma cena impactante de pessoas feridas em um tiroteio, o que intensifica a carga emocional do relato. Ao amanhecer, Charlie aparece sentado sozinho, refletindo, enquanto relembra vários momentos vividos com Emma, incluindo uma ocasião em que ela lhe mostrou uma fotografia de sua infância, que não quis lhe enviar porque, segundo ela, estava estranha na foto. Por outro lado, Emma tem um pesadelo em que revive o momento em que a arma disparou na floresta, deixando-a surda. Mais tarde, ela vai se encontrar com Charlie, mas antes de entrar, ouve-o conversando com Mike. Nessa conversa, Mike aconselha a não se casar com alguém instável e sugere se afastar. Logo depois, Charlie entra para conversar com Emma. Ela pede desculpas pela noite anterior, mas Charlie, ainda incrédulo, pergunta se ela já pensou em contar a verdade. Emma diz que estava bêbada e não queria contar algo tão delicado diante de outros. Ela pede que ele esqueça, tentando minimizar o ocorrido. Mas Charlie se recusa, pois precisa entender, senão só imaginará o pior. Ele questiona diretamente por que ela chegou a considerar um ato tão extremo. Emma, visivelmente abalada, evita se aprofundar no assunto. Ela está sobrecarregada, mas quer conversar com ele e seguir com os preparativos do casamento, a menos que ele desista. Emma continua se abrindo com Charlie e explica com mais detalhes o seu passado. Ela conta que durante a infância sua família se mudava constantemente até que, aos 7 anos, conseguiram certa estabilidade, ela tinha amigos e se sentia bem. Aos 14 anos, eles se mudaram de novo e tudo mudou.
Nesse novo lugar, ela não se integrou, não fez amigos e sentiu rejeição de todos. Ela conta que sofria frequentes zombarias e insultos, percebendo ser alvo de rejeição. Ela acrescenta que nesse contexto, os tiroteios escolares eram um tema frequente, quase cotidiano. Ela diz que naquele momento, mais do que entender a gravidade dos fatos, o que a intrigava era a sua estética. Havia muitos vídeos na internet que, por sua percepção distorcida, pareciam visualmente impactantes e atraentes, sem considerar suas consequências. Mais tarde, os dois fazem uma sessão de fotos do casamento. A fotógrafa nota a tensão entre eles e sugere um exercício para relaxar. Charlie comenta que seus avós não irão ao casamento por causa da viagem difícil, trazendo um tom emocional à cena. No meio da sessão, Emma descreve Charlie com admiração. Ela o considera inteligente, atencioso, de mente aberta, compreensivo e atraente. Por sua vez, Charlie afirma amar Emma por sua bondade, simpatia, senso de humor e beleza. No entanto, em paralelo, é mostrado o conflito interno de Charlie, que começa a imaginar Emma quando criança segurando uma arma, o que reflete suas dúvidas e temores. Somam-se lembranças de quando perdeu o controle, como ao gritar com o motorista ou agredir o parceiro durante uma situação tensa na cama. Emma segue se explicando enquanto gravações de seu passado mostram sua raiva e ressentimento desde a infância. Em um vídeo, ela diz que ao assistirem, talvez já não esteja viva e que podem se perguntar o motivo. A gravação é interrompida de repente, aumentando a inquietação. Em outra cena, crianças veem notícias de um tiroteio com 3 mortos, e Emma observa que só é considerado tiroteio em massa a partir de 4 vítimas, mostrando sua visão fria e analítica. Tentando entender esses comportamentos, Emma menciona que eles não são exclusivos de homens, pois mulheres também os cometem em vários casos. Ela até faz referência a uma música sobre uma jovem que atirava de uma janela, o que reforça a influência cultural que percebia naquela época. Em outra lembrança, um garoto a convida para sair e propõe realizar atos violentos com armas. Eles chegam até a formar um grupo, embora depois participem de protestos que buscam parar os tiroteios, mostrando uma aparente contradição em suas ações e pensamentos. Apesar de tudo, Emma decide não se aprofundar mais no assunto até depois do casamento, pois reconhece que ama profundamente Charlie. Ele tenta acalmá-la e ambos se preparam para descansar, aguardando uma resposta de seus amigos, Mike e Rachel. Antes de dormir, Charlie reflete em voz alta que os sentimentos que não são expressos não desaparecem, mas permanecem ocultos até reaparecerem da pior maneira. Ele acha essencial falar sobre o que machuca e acredita que por isso ambos ficarão bem. No dia seguinte, Charlie revisa e altera seu discurso de casamento. Ele passa a remover trechos em que elogiava a empatia e compreensão de Emma, apagando tudo relacionado a essas qualidades. Nesse momento, Emma chega, mas prefere ir direto para o banho, evitando a conversa. Enquanto isso, na cozinha, Emma encontra uma caneca no lixo com a frase "café" ou "eu atiro em você", o que introduz um detalhe inquietante. Pouco depois, ela vai até Charlie segurando uma faca, o que o assusta, embora a situação não vá além da tensão do momento. Por fim, Charlie pergunta a ela sobre uma amiga de Emma que faleceu. Ela explica que tinha 12 anos quando o acidente aconteceu. Ela não presenciou, mas pôde ver sua amiga morta. A cena termina com os dois, lembrando que precisam ir à prefeitura às 3 da tarde para obter a licença de casamento. No ambiente de trabalho, deixam para Charlie um livro fotográfico que apresenta imagens de mulheres com armas, um material que, dadas as circunstâncias, adquire para ele uma carga inquietante. Paralelamente, também perguntam para Emma sobre Rachel, mas ela evita responder e deixa claro que não quer se envolver mais nesse assunto, embora deixem claro que precisam de Rachel para um projeto importante. Emma diz para demitirem Rachel porque ela não vai voltar. Naquela noite, Charlie e Emma vão para a cama, começam a se beijar e a situação se torna mais íntima, mas Charlie não se sente à vontade. Seus pensamentos retornam sempre ao ocorrido, impedindo-o de viver o presente. Para recuperar a conexão, Emma sugere recomeçar, como se tudo voltasse ao início. Ela põe uma música e tenta reviver o primeiro encontro, buscando a espontaneidade que os uniu. No entanto, Charlie se mostra distante e diz a ela que isso não vai funcionar, que não se trata de falta de interesse, mas sim de que está sobrecarregado e não consegue tirar o que aconteceu da cabeça.
A tensão cresce quando Emma revela que sabe que ele jogou fora sua caneca, a do desenho de arma e frase, desencadeando uma discussão ainda mais intensa. Durante o conflito, Emma recebe uma ligação de Rachel, que como dama de honra, avisa que não irá ao casamento. Isso gera outro confronto entre elas quando Charlie encontra Rachel. Ela acusa Emma de ter influenciado para que Alice a demitisse de um projeto no qual ela mesma havia implorado por sua ajuda, o que agrava ainda mais a situação. Charlie intervém na discussão defendendo Emma. Ele aponta que Rachel também cometeu um ato grave no passado ao trancar aquele menino e argumenta que o que Emma pensou na época não a define por completo. Ele diz que muitos têm pensamentos sombrios, mas não os expressam nem agem assim. Também revela um fato importante. Emma presenciou a morte de uma amiga em um acidente de carro quando era jovem e nunca recebeu apoio psicológico adequado, o que pode ter influenciado seu estado emocional durante anos. Essa revelação muda parcialmente a perspectiva da situação. Por outro lado, Rachel menciona que planeja se encontrar com sua prima Sam para almoçar e decidir se vai ao casamento. No entanto, ao sair, ela a encontra inesperadamente e tenta se aproximar, mas não consegue iniciar uma conversa e acaba em uma situação constrangedora, ficando evidente sua insegurança. Mais tarde, no trabalho, Charlie volta a olhar o livro de fotografias de mulheres com armas, o que reativa seus pensamentos. Nesse contexto, ele pergunta a uma colega chamada Emisha qual foi a pior coisa que ela já fez na vida. Ela responde que foi infiel. A partir daí, Charlie propõe um cenário hipotético relacionado a um possível tiroteio. A colega afirma que numa situação dessas, sentiria medo e procuraria a polícia. Charlie tenta explicar, sugerindo que uma pessoa pode mudar, que não necessariamente continua sendo a mesma. No entanto, ela discorda e afirma que, mesmo que alguém tenha mudado, o fato de já ter considerado algo assim no passado é um sinal de alerta. Ela ainda acrescenta que mesmo que tivesse amado profundamente essa pessoa por anos, ainda assim tomaria a decisão de denunciá-la. Essas palavras afetam profundamente Charlie. Alterado, ele perde o controle e vira a mesa em um acesso de frustração. Nesse momento, Emisha se aproxima para acalmá-lo, mas a situação toma um rumo inesperado. Charlie a beija impulsivamente e até tenta ir além, mas para a tempo, consciente do que está prestes a fazer. Imediatamente, ele é tomado pelo arrependimento, evidenciando seu crescente conflito interno. Mais tarde, Emma e Charlie se encontram no local onde será realizada a cerimônia de casamento. Nesse contexto, Emma decide confrontar a DJ e menciona que a viram dias atrás em uma situação comprometedora. A reação é imediata e hostil. A DJ responde com insultos, chamando Emma de desprezível e Charlie de covarde. A tensão aumenta rapidamente e, finalmente, decidem demiti-la, após o que ela se retira visivelmente abalada. Então chega o dia do casamento. Emma e Charlie posam para as fotos, tentando aparentar normalidade, embora ambos estejam inquietos. Emma vê Rachel ainda chateada, enquanto Charlie identifica entre os convidados a mulher com quem quase a traiu, aumentando seu desconforto. No meio da recepção, Mike faz um brinde em homenagem aos noivos, proporcionando um breve momento de aparente calma. Logo depois, Blake, parceiro de Misha, se apresenta a Charlie, criando um encontro tenso. Em seguida, é apresentado o novo DJ, que substitui a anterior, permitindo que a celebração continue sem maiores interrupções. Durante a cerimônia, o pai de Emma toma a palavra. Em seu discurso, ele lembra que quando criança, Emma costumava se envolver em várias travessuras, mas que, ao chegar ao ensino médio, desenvolveu um forte interesse pelo drama, pelas situações intensas e extremas. Ele também relata que ela demonstrou fascínio por armas, agravado por comportamentos problemáticos, como quando precisou buscá-la na delegacia após um incidente menor. Ele sugere que o comportamento dela pode ser uma forma de rebeldia contra ele por causa de seu passado no exército. Menciona ainda o misterioso sumiço de um rifle, sugerindo uma ligação inquietante. Depois, Rachel faz seu discurso, contando que conheceu Charlie por meio de Mike e depois Emma. Ela percebeu que, ao ser convidada para a Dama de Honra, Emma não tinha muitos amigos próximos, mas destaca que ela é cheia de nuances e surpresas que poucos imaginam. Ela cita que Charlie também é complexo e finaliza dizendo que está feliz por terem se encontrado, ressaltando a mente aberta dele como essencial no relacionamento. Essas palavras afetam Emma, que abalada se retira ao banheiro para se recompor.
Lá, tenta se acalmar, se arruma e reflete sobre o ocorrido. No entanto, ao sair, ela cruza com Misha, que está conversando com outra pessoa sobre um tiroteio escolar. Emma consegue ouvir parte da conversa, o que reacende seus medos. Abalada, Emma recorre ao álcool e decide falar com Charlie. Ela explica que Rachel tem feito comentários e que ouviu Misha mencionar um tiroteio escolar. Ela pede insistentemente que ele não conte nada a ninguém e que prometa que não revelou nada sobre seu passado. Além disso, pede que ele a acompanhe para procurar Misha e esclarecer a situação. Mas Charlie se recusa a se envolver mais. Diante da recusa dele, Emma decide ir sozinha, impulsionada pela urgência de controlar o que percebe como uma ameaça. Misha finalmente revela o que aconteceu. Conta que Charlie a beijou e que, além disso, fez uma pergunta inquietante. Pergunta o que faria se seu namorado, Blake, planejasse um tiroteio, aumentando a tensão no ambiente. Quando eles voltam para a mesa, Mike intervém para Emma falar ao marido. No entanto, ela não está em condições de falar. Então Charlie decide tomar a iniciativa. Charlie admite que preparou um discurso, mas esqueceu. Então improvisa e conta que, ao conhecer Emma, sentiu estar em uma cena de filme. Ele a viu em uma cafeteria, lendo um livro, e fingiu já ter lido só para ter uma desculpa para se aproximar. Ele conta que descobriu que ela não o ouvia bem devido à condição auditiva, algo que, de forma peculiar, achou atraente. Ele diz que adora o riso dela, até nos aspectos mais estranhos, e que se apaixonou por ela desde o primeiro instante, sentimento que só ficou mais intenso com o passar do tempo. Porém, seu discurso se torna desconfortável ao expor detalhes íntimos do relacionamento e afirmar que nunca a trairia, tentando justificar o ocorrido com Misha, mas acaba revelando tudo para todos. Ele chega a afirmar que não importa o que Emma tenha feito no passado, mesmo que fosse algo extremo, como um tiroteio, ele continuaria amando ela. Essas palavras, longe de confortá-la, causam um profundo desconforto em Emma. A situação se intensifica quando Blake, visivelmente irritado, se levanta de seu assento com a intenção de confrontar Charlie, desencadeando um momento de confronto. Horas depois, Charlie retorna para casa ferido e nota a ausência de Emma, lembrando-se da briga no casamento. Blake deu uma cabeçada nele ao saber o que houve com Misha. Enquanto os outros seguiam na festa, entre discussões e comentários, Emma foi embora. Agora sozinho, Charlie ouve a música que Emma costumava colocar para ele e começa a dançar descontroladamente, até o ponto de se sentir mal e vomitar, refletindo seu estado emocional. Depois, ele vai ao restaurante onde planejavam ir na noite do casamento. Emma chega, o ignora no início, mas decide sentar com ele. Charlie tenta se desculpar, mas Emma propõe algo diferente: começar do zero. Ela se apresenta novamente como se não o conhecesse e pergunta sobre o ferimento em seu rosto. Charlie, entrando na brincadeira, responde com uma história improvisada, dizendo que se envolveu em uma briga ao tentar impedir que roubassem o bebê de uma mulher, o que faz Emma rir. Os dois se apresentam novamente, recriando um primeiro encontro, como se tudo pudesse recomeçar a partir daquele ponto. Assim, a história chega ao fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdo. Isso é tudo por hoje. Até a próxima!